Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Deixa eu fechar aqui o YouTube. Vamos estar fazendo uma análise hoje no ativo do ouro, tá? Tá fazendo um estudo aí no ativo de ouro. Então, caso você goste da leitura, e você puder estar fazendo a sua inscrição, deixando seu comentário, vai estar nos incentivando, tá? Então, aqui é um tipo de leitura talvez não tão comum, tá? Pelo menos aqui no ouro, né? Também gosto de maratonar aí os canais do YouTube, eu sempre vejo a forma que o pessoal faz análise aí e a forma que nós interpretamos as informações de análise gráfica é bem diferente aí do que o pessoal está acostumado. Vou apagar esse pontinho aqui, que era uma região que estava marcado bem lá na frente, né? Bem lá atrás, melhor dizendo. Então, o que que acontece no nosso operacional? Nós tivemos, primeiramente, tá? Como nós estamos no começo do ano de 2026, é muito importante você saber o que é que o ano passado, né, ou seja, a movimentação anterior, ela ocasionou aí no ativo, independente qual ele seja. Então, o gráfico anual, gráfico de ouro durante o ano, ele se valorizou e muito, né? Ele saiu do patamar aqui de 2.500, que eu não sei, não sei como que eles lêem, né? De 2.500 para praticamente aí 4, vamos ver, chegou a bater, vamos ver aqui, chegou a bater 4.500. Literalmente aí 100% de valorização aí, praticamente, durante o ano. Então, maravilha. Aí a gente que é grafista, né, que opera mais um price action, uma leitura gráfica mais limpa, não é surpresa nenhuma, né? Por mais que o ouro esteja em patamares aí históricos e muito valorizado, né? Por mais que ele esteja valorizado, por mais que a gente queira surfar a continuidade dessa valorização, o preço no momento ele está caro. Então a probabilidade é muito grande de que nós tenhamos uma correção. Aí eu começo a fazer as minhas marcações para tentar identificar tempo a tempo aonde é que pode vir essas correções. Então, quando eu olho aqui para o anual, eu observo que eu estou o quê? Eu estou trabalhando a mínima desse ângulo aqui até a máxima histórica aí do ouro, tá? Então, esse é o nosso range operacional é, pelo gráfico aí do anual do ouro. Ok? Então, vamos fazer as nossas primeiras marcações. Vamos estar marcando a mínima dele aqui. Vamos estar marcando esse ponto aqui, tá? Hoje eu não vou ficar dando detalhe, porque que é aqui, coloca a minha, tá? Não é esse o objetivo do vídeo, mas as minhas marcações do gráfico anual seria apenas essas três linhas. Então, deixei de amarela, que são alinhamentos aí muito relevantes, né? Muito relevante aí. Então, o gráfico anual já me falou que ele fez uma movimentação de alta e durante 2026, né? Aí, não sei qual vai ser a história que vão inventar para que o ouro ele faça uma correção
Então, aqui é importante entender o quê? Que cada tempo gráfico, ele conta uma história. O gráfico anual está me contando uma história que ele teve uma valorização muito alta e durante 2026, qualquer movimentação vendedora, a nossa leitura, né, desse operacional, nada mais é do que uma correção dessa forte movimentação de alta. Aí, claro, vai ter as notícias que vão colaborar para que isso aconteça. E o que importa é o quê? É lá no final de 2026, como é que, de fato, essa, essa barra de 2026 vai estar fechando. O que é que ele vai estar fazendo aí quando ele fechar? Se ele fechar assim, a maior, nós já conseguimos nos antecipar, independente do que vai ser as histórias que vão estar contando futuramente. A maior probabilidade, se o preço fechar algo parecido com isso, o preço aí ele tende a retomar da movimentação de alta e até mesmo renove as máximas. Mas isso daqui é um tempo muito grande para a gente que nos nomeamos aí como traders, apenas pelo fato de nós termos aberto aí ou criado uma conta de CPF numa corretora e colocado um dinheirinho e nos titulamos como trader. Então, isso daqui é muito grande para a gente, pessoas físicas, tá operando. Então, o que, que vai acontecer a partir desse momento? Eu vou estar refinando essa leitura, interpretando o que é que cada tempo gráfico está me passando de informação para que eu reduza o meu período de tomada de decisão até a, até a modalidade que nos pertence, que é trade, né? Operações aí que a gente consegue abrir e fechar no mesmo dia. Então, eu vou estar fazendo uma análise, o anual já me falou, tivemos uma valorização do ouro, né? Tivemos uma valorização do ouro, já me passou a informação dele, e ele só vai voltar a ter sentido para mim aqui o gráfico anual, tá? Quando 2026 fechar, e aí sim a gente fazer uma nova análise nele, para ver aí qual que seria a maior probabilidade para o próximo ano, né? Que seria daí já 2007, ok? Então, gráfico anual valorizando aí o ativo do ouro. Vamos reduzir esse tempo gráfico para o mensal. Vamos estar jogando esse gráfico para o mensal, um mês mesmo, e aí a gente começa a ficar muito mais interessante aí a leitura do mensal, tá? Leitura do mensal, eu costumo usar em qualquer ativo que eu for fazer os meus estudos, o alinhamento preto, simbolizando mensal. Então, quando eu olho o alinhamento preto aqui, eu sei que eu estou lidando, né, com análise aí dos alinhamentos do mensal. E aí a mesma coisa do mensal. Eu vejo que o que me importa no momento, tá, é apenas esse range, ó. É a partir desse range aqui que eu vou começar a observar o que, que o preço pode fazer até primeiramente esse alinhamento, tá? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Então eu quero fazer uma análise do mensal a partir desse ponto. E aí eu marco essa região, já não deixo tão grosso assim, para não atrapalhar. Então, eu marco essa região aqui. Eu marco a mínima desse caminho aqui também. O objetivo do vídeo não é explicar o porquê que são aqui os alinhamentos. Caso você queira saber o porquê que é aqui, deixa nos comentários. Pensarei aí, pensarei com carinho aí se eu devo te explicar ou não. Enfim, aqui está então o meu range operacional do volume mensal. É esse range que eu estou trabalhando. O que é que o preço, a maior probabilidade é que ele, né, a maior probabilidade que pelo menos ele venha testar primeiramente este pontinho aqui
pelo menos, antes dele tentar dar o alvo na máxima do ano passado, por falta dos não rompimentos aqui. Então, veja que o grosso fechou o ano tentando romper máxima, não conseguiu. O preço nesse ano já foi, já deu aquela beijoca fazendo testezinho. E aí o mensal está me falando aí que o mensal, estamos falando de um tempo gráfico bem grande, mensal, ele pode muito bem fechar fazendo algo assim, tá? Pode, tudo vai depender aí do que os demais tempos gráficos vai estar fazendo também, contribuindo para que essa movimentação aconteça, tá? Então, beleza, o mensal, ele, por enquanto, ele está me passando a informação que não é uma boa hora ali para a gente estar fazendo as nossas compras. Os alinhamentos do mensal seriam esses alinhamentos. Vou reduzir o meu tempo, vou descer o meu tempo gráfico para o semanal. O semanal, ele, o semanal, ele reforça ainda mais a minha ideia de correção, a correção, né, para tentar buscar esse alinhamento lá dentro do contexto do mensal. Então, eu vou estar marcando os meus semanais são verde. Vou estar marcando de verde aqui, ó. 2 tá bom. Então, eu tenho esse alinhamento, eu tenho esse pontinho que o preço acabou ganhando. E aqui já está demarcado. Vou fazer um ajuste nesse ponto. Vou fazer, aqui está fazendo bem, confluência com o mensal ali, então não preciso. Vou marcar esse carinha aqui. Marcar eles. E vou marcar esse só por cautela. Por quê? No semanal, ele já me dá um range que a gente vai estar trabalhando aí na próxima semana, que seria esse range aqui, ó. O preço fez essa movimentação, agora fez uma correção, um pequeno rompimento e também ganhou a máxima desse carinha que, para continuidade da movimentação de alta, não seria interessante que ele perdesse esse ponto aqui. Então, a informação que o preço está me passando por semanal é o quê? Que o preço, no decorrer dessa próxima semana, ele possa fazer um teste. Não sei se o preço aqui abre com gap ou não, mas vamos supor que abre sem gap. Ele venha e faça um teste nessa região aqui. Podemos ter uma oportunidade de venda. Caso ele ignore o meu alinhamento, ainda no semanal, ele pode buscar esse último pontinho aqui e me dar a venda. E caso ele queira, ele tem até os 50%, que lá no diário vai me dar o ponto certinho desse semanal aqui, ó. Esse semanal aqui que nós estaremos trabalhando primeiramente na intenção de buscar esse alvo do mensal. Então, aonde que o preço vai me dar a oportunidade, eu não sei, mas nesses alinhamentos são os melhores pontos para que eu pense em venda. Aí o preço vai deixar algo parecido aí no decorrer da semana com isso. Daqui, onde aqui é o alvo da venda inicial, tá? Então, a gente podemos ter uma boa oportunidade de venda no ouro para buscar primeiramente esse alvo aqui. Para o preço trazer uma correção mais ampla no contexto mensal, será necessário que o preço ele ganhe no fechamento esse ponto aqui. Ou seja, vai ter uma semana para que essa movimentação ela ocorra para tentar buscar primeiramente essa mínima aqui. Então, beleza, está aí. Quiser tirar o print desse movimento, fique à vontade e depois veja se aconteceu assim ou não, tá? Ok, semanal. Informações captadas aqui do semanal, já sei o que é que o semanal está me passando de
informação. Deixa eu colocar esse carinha aqui. Deixa eu colocar esse carinha. Vamos colocar esse quadradinho aqui para já afundar. Pronto, eu quase não observo mesmo. Estou fazendo esse estudo aqui, vai demorar eu voltar nele, né? Eu posso voltar aqui para ver o que está acontecendo, mas normalmente eu faço esse alinhamento, como tinha aquele vermelho, e esqueço deles, tá? Não é um ativo que eu fico acompanhando muito. Mas tem gente que opera ouro, daí eu estou querendo compartilhar a minha visão aí da maior probabilidade do ouro para essa semana, tá? Para essa próxima semana aí, essa maior probabilidade. Esse movimento que eu acabei de desenhar é para a próxima semana aí, tá? Isso vai ter por intenção aí, tá? E o objetivo buscar essa mínima aqui, ó. Essa mínima do semanal, tá? É claro que estamos falando de uma semana, vai depender muito do que o preço vai fazer. Por exemplo, se ele abre aqui e ao invés dele fazer essa correção, ele já tenta buscar esse alvo aqui, ó, ele já mudou aí a movimentação dele. Se ele vir aqui direto testar esse alinhamento que eu estou falando que é alvo, para continuar a movimentação da baixa, ele vai ter que fazer um movimento aqui lá nos tempos do diário. Testou esse ponto aqui, tem que romper. Aí ele acaba não fazendo o desenho que eu gostaria, né, que fizesse para estar fazendo a venda. Se ele não conseguir esse rompimento, ainda o preço pode já querer fazer a movimentação da alta. Então, seria interessante que você tivesse esse entendimento aí, tá? Então, beleza. Semanal, já vi as informações do semanal, vou descer meu tempo gráfico finalmente para o que nos interessa, para a gente que fazemos operações de day trade, que é o nosso querido diário. Então, o meu diário são marcados de azul. Vamos começar marcando essa máxima. Vamos marcar, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Vamos marcar, aqui também próximo, vou deixar assim mesmo, essa mínima. Vamos marcar esse ponto, essa região. Aqui o preço, deixa eu ver, o preço fechou acima, essa vergonha, tá? Tudo com um propósito aí. Eu vou estar marcando a mínima desse candle aqui. E aí vamos ter essa mínima aqui, ó, que é justamente os 50% lá do semanal. Quem me dá os 50% exato do semanal é o nosso querido diário. Então, até aqui, ó. Então, corrigir o desenho lá só para que vocês entendam. O diário vai estar impulsionando a movimentação de alta e tem por alto, tá? Inicial, esse ponto aqui. Aqui está o melhor ponto da venda pelo contexto do semanal, tá? Pelo contexto do semanal, que é a melhor região de venda. Porém, o que acontece? Se esse diário ele fecha fazendo esse movimento, não vai ser no próximo dia que o mercado vai cair. Pode acontecer, pode, mas você tem que ir trabalhando aí, se atualizando na informação que o preço ele vai passando para você, fechamento a fechamento. Então, está aí o nosso gráfico do semanal demarcado perfeitamente, onde tudo isso daqui, ó, todos esses alinhamentos aqui, tá? Aqui no diário, o que é que o preço está me falando? Aqui no diário, o que é que o preço está me falando? Ó, nós tivemos a barra que fez movimento, ganhou esse ponto aqui, ó, que está muito forte. Ganhou esse ponto aqui. Aí o preço fez um backzinho. Aí vezes que ele tentou continuar a movimentação de baixo, deixa eu ver quanto deu. Beleza. Esse preço aqui ele pode estar ainda tentar uma movimentação de alta, porque nós não temos comprimento aqui de baixo, indicando força vendedora. Então, a maior probabilidade pelos contextos maiores serem de alta, tá? Ainda serem de alta, a maior probabilidade que esse preço ele venha fazer os testezinhos aqui, ó,
na região dos 50%, esses alinhamento aqui, tá? Até esse último aqui, eu estou pensando em venda. Se o preço me desse, se eu estivesse acompanhando, o preço me desse oportunidade de compra, eu estaria comprando, eu estaria fazendo as minhas compras nessas regiões para tentar buscar as regiões vendedoras. São todos os alinhamentos aí, tá? Então, beleza. O diário aqui, pelo diário, podemos ter uma movimentação de alta ainda na segunda-feira. Vai depender do quê? Os compradores, em momento algum, pode perder esse fundo aqui, tá? Em momento algum, pode perder esse fundo no M30, no M60, porque senão o preço vai jogar o preço para baixo. Necessário aí, era interessante que vocês conhecessem as demais peças para facilitar a leitura, porque senão eu falo que o preço vai subir, aí o mercado abre e já perde esse fundo, daí fica difícil, né? Aí eu tenho que olhar para vocês e dizer, aí você me quebra, né? Se os compradores estão com intenção, igual eu estou falando, jogar esse preço para cima aqui, em momento algum pode perder esse fundo aqui, tá? Não me parece bem óbvio, mas enfim. E vamos lá, o diário já me passou a informação, pode subir, beleza, já entendi isso daí. E agora a gente vai descer esse tempo gráfico aí. A gente vai descer ele lá para o H4, que seria o gráfico de 4 horas. E aqui está o ponto. Aqui fica muito... aqui é onde o operacional ele brilha, tá? Por quê? A gente vem mapeando o preço todo macro, tá? Todo macro aí, para chegar aqui no ápice do operacional. Então, aqui, ó, aqui, alinhamento de fluxo, aqui pelo H4 está o meu melhor ponto para venda. Por quê? Porque o preço fez essa movimentação de baixa, o preço está numa correção, pode buscar o semanal, tá? Nunca quanto maior o tempo gráfico, né? Começando, por exemplo, lá do mensal, que é nosso alinhamento preto. Quanto maior o tempo gráfico e o preço for lá testar, mais forte causa, ele deixa os gatilhos de operação mais forte é o sinal para a operação. Então, tendo esse entendimento, tá? Tendo esse entendimento, aqui estão os meus melhores pontos para ver. Aqui no semanal e aqui no 240, ou seja, vai ter um tempo gráfico de 4 horas. Esse preço aqui, por exemplo, do abrir o mercado, ele já pode cair. Ele já pode cair, por quê? Porque esse candle de H4, lembre que cada tempo gráfico com sua história, H4 não fez nada. Então, o preço fazer isso daqui já na abertura aí é muito grande, tá? Aí fez isso daqui, fechou outro H4. Com essa informação, a probabilidade dele buscar esse próximo alinhamento de semanal é muito grande, tá? E já te dá um bom espaço de operação aí. Ok. O H4 já achei o melhor ponto para ver. Agora vou estar indo para o 120. Vou estar indo para o 120, que é de 2 horas. A mesma coisa. A mesma coisa que o H4. Porém, ele me dá um ponto, né? Ele me dá um ponto de ajuste um pouco melhorzinho, ó. Eu vou ter essa máxima aqui, agora é laranjado esse ponto, tá? Ou seja, os vendedores, quando fechar o tempo gráfico, de 2 horas, não pode perder essa máxima aqui, ó. É interessante que o H2 ele feche se mantendo abaixo, e de preferência fazendo o rompimento para continuar já a movimentação da baixa. Porque ó, nós estamos nessa movimentação, o preço fez uma correçãozinha, eu sempre fico na expectativa dessa perda para completar o movimento, completar a minha análise. Aí, após a tentativa dessa perninha aqui, e aí o não sucesso, aí o preço está me passando informação que vai querer fazer uma correção buscando pontos mais acima novamente, antes da movimentação de fato de baixa. Tá? Tem tudo
tem todo um conjunto aí de reação que a gente toma. E aí era necessário que você conhecesse o operacional para você não se embananar, tá? Então, beleza. Se o mercado, ó, movimentação de baixa, movimentação de alta, temos uma correção, ele não rompeu nada para dar expectativa de que o preço vai jogar, por enquanto, mais para cima, tá? Isso é olhando o que o preço está falando no 120, cada tempo gráfico, ponto sua história. A maior probabilidade, não sei se o ativo ele tem gap ou não, mas caso ele faça uma abertura assim, a maior probabilidade que ele tente impulsionar ainda uma perninha de baixa nas duas primeiras horas do mercado. Deu esses alvos aqui, ó, está muito perigosa a venda. Por quê? A qualquer momento pode ter falha, ou seja, a tentativa de rompimento pode não ter sucesso e o preço começar uma correção jogando no melhor ponto de venda, que está aqui, que está aqui no semanal e que está aqui no 50% do semanal, que é esse alinhamento aqui, o mais relevante aí da movimentação, tá bom? Então, tá aí um estudo, um estudo bem básico. Se vocês gostarem, tá? E quiser mais informação dessa leitura, deixe aí nos comentários, faça a sua inscrição e estaremos aí compartilhando conhecimento aí com vocês, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo, tá? Então, esse foi o nosso vídeo aí de hoje. Valeu, tchau e fui!